Muitos dizem que os Estados Unidos atacam e invadem países produtores de petróleo para se apossar dos seus campos petrolíferos e roubar petróleo, como no mais recente caso da Venezuela. Mas não é bem esse o motivo. A razão é bem diferente e você vai ficar sabendo agora no canal Contando Histórias. Boa noite, pessoal. Este é o canal Contando Histórias, o canal que conta e expõe fatos históricos e da atualidade da forma que nunca foi e nunca é ensinada na escola ou exposta na mídia. Hoje vamos falar sobre este particular interesse do imperialismo estadunidense por países e regiões produtores de petróleo. É lugar comum dizer que os Estados Unidos querem se apossar de campos petrolíferos pelo mundo para que suas empresas do setor possam lucrar com o roubo do petróleo alheio. Mas a verdade é bem mais profunda e bem diferente e diz respeito ao esforço desesperado dos Estados Unidos para manter o dólar como moeda universal de trocas no comércio mundial. Pois bem, tudo começa ali no final da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Bretton Woods, no estado americano de New Hampshire, na célebre Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, que rolou entre 1º e 22 de julho de 1944, que ficou conhecida como Conferência de Bretton Woods. Esta reunião, organizada para rearrumar o sistema econômico e financeiro mundial após o colapso econômico da década de 1930, consequente à crise de 1929 e à Segunda Guerra Mundial. Contou com 730 delegados de 44 países, Brasil incluído, que mandou 3 delegados, que se reuniram no luxuosíssimo Mount Washington Hotel, hoje patrimônio histórico dos Estados Unidos. E o que foi que ficou acordado naquela reunião que ficou conhecida como Acordo de Bretton Woods? Vamos lá. Entre várias decisões, uma das mais importantes foi a criação de instituições financeiras como o FMI, Fundo Monetário Internacional, o BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que atualmente faz parte do Banco Mundial, e o GATT, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que foi antecessor da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Mas as decisões mais importantes disseram respeito ao fim da conversibilidade em ouro das moedas dos outros países participantes. Até então, todos os países só emitiam moeda lastreada em ouro, ou seja, um país só imprimia dinheiro de modo proporcional às suas reservas em ouro. Quanto mais ouro guardado, mais tinha liberdade para imprimir dinheiro, respeitando outras condições, claro. Se imprimisse mais do que podia, a confiabilidade na moeda diminuía e isto acabava sendo prejudicial para a sua economia, com a inflação sendo a principal consequência. E quem é que detinha a maior parte das reservas internacionais de ouro? Adivinhem? Claro, os Estados Unidos. Na época, 2/3 das reservas de ouro do mundo estavam sob seu controle. Bretton Woods fez com que cada país mantivesse a sua taxa de câmbio agora pareada, lastreada no dólar e não mais no ouro. E a moeda americana, aí sim, tornou-se a única moeda pareada ou lastreada no ouro, com um dólar equivalente a 35 onças de ouro. A partir daí, os demais países passaram a guardar suas reservas do metal nos Estados Unidos. Lembrem, era dólar lastreado no ouro, demais países emitindo moeda com lastro no dólar. A taxa de câmbio de um país, o valor da sua moeda, passou a ser calculado principalmente com base na sua reserva em dólares e não mais nas suas reservas em ouro. Desculpe. Ficou então assim, um país guardava o seu ouro nos bancos dos Estados Unidos e em troca recebia uma bolada de dólares para fazer frente aos seus compromissos financeiros. Agora dá para perceber a enorme vantagem que os Estados Unidos conquistaram neste arranjo, desde que mantivessem a emissão da sua moeda lastreada no ouro, proporcional
ao ouro guardado, à quantidade de ouro guardada no seu sistema bancário. Como dono da moeda mundial, eles podiam financiar facilmente a sua gigantesca dívida pública, hoje cerca de 40 trilhões de dólares, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, pagando cerca de 1 trilhão de dólares de juros por ano. Facinho, facinho. Basta imprimir dólares e isso não tem efeito inflacionário por lá, pois eles exportam a maior parte desses dólares, já que o resto do mundo necessita avidamente de dólares para realizar as suas operações de exportação e importação, amortizar os juros das suas respectivas dívidas, etc. Este privilégio fez os Estados Unidos tornarem-se o primeiro destino, o principal destino dos investimentos internacionais, bastando para isso manipular sua taxa de juros. Se precisarem de mais investimentos, basta aumentar a taxa de juros, que os investidores correm para lá e o resto do mundo que lute. Mas atenção para o detalhe sinistro. Desde que mantenham a sua emissão de moeda lastreada nas reservas de ouro estocadas por lá. Era isto o acordado para que se mantivesse a confiança no dólar, para que se mantivesse a rigidez do sistema econômico mundial. Se, por exemplo, você tivesse $1 no seu bolso, teoricamente poderia trocá-lo pela quantidade correspondente em ouro em algum banco americano, aquelas 35 onças de ouro que eu falei anteriormente. Mas os Estados Unidos são o que sempre foram. America first, the rest of the world second. Estados Unidos primeiro, o resto do mundo depois. Nas décadas seguintes a Bretton Woods, este senhor do mundo começou a expandir progressivamente os seus gastos por conta da Guerra Fria, intervenções em outros países, corrida armamentista, subsídios à sua produção industrial e agrícola, corrida espacial, disseminação de bases militares pelo resto do mundo e ela, a Guerra do Vietnã. Com isso, diante da progressiva expansão dos gastos, os Estados Unidos já não tinham como manter a emissão de moeda lastreada no ouro. Passaram a emitir descontroladamente e sem lastro. Fizeram o mais fácil, foram pelo caminho mais fácil. Óbvio que os demais países perceberam e começaram a questionar se ainda valeria a pena manter as suas taxas de câmbio e as suas moedas atreladas ao dólar. Aí daí começaram a ameaçar a voltar a converter as suas moedas em ouro e, pior ainda, retirar o metal dos bancos americanos, o que seria a debacle, a destruição da economia dos Estados Unidos. Na década de 60, a situação chegou no limite da sustentabilidade. O então presidente da França, Charles de Gaulle, passou a reclamar do privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Diante do perigo, o presidente americano Richard Nixon veio a público. Em 1971, em pronunciamento televisionado, anunciou o fim do padrão ouro. Do fim do padrão ouro. Os Estados Unidos fizeram o que sempre fazem. Estavam unilateralmente abandonando o acordo de quase 30 anos. Chega de conversibilidade em ouro, a partir de agora o dólar seria uma moeda, atenção para o termo, fiduciária, ou seja, fundamentada apenas na confiança. E quem achasse ruim que fosse reclamar para o Papa ou fosse chorar na cama que é mais quentinho. É claro que agora vem a pergunta lógica. Como o governo americano fez para o resto do mundo engolir esta decisão? Simplesmente, o governo Nixon fez um acordo com os países exportadores de petróleo reunidos na OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para que a venda de petróleo passasse a ser exclusivamente em dólar. Claro que as bases militares dos Estados Unidos espalhadas no Oriente Médio não tiveram nenhuma influência nessa coerção, ou melhor dizendo, acordo. Nem tampouco o suborno das monarquias da região, como a da Arábia Saudita. Ao resto do mundo restou apenas engolir o choro e aceitar. E a situação atual é esta. Para comprar petróleo e seus derivados, qualquer país precisa de dólares. Bingo!
Voltamos àquela afirmação do começo do vídeo. Não é para roubar petróleo que os Estados Unidos espalham guerras e golpes de Estado por boa parte do mundo. Nem sequestram presidentes, né? É para manter a hegemonia da sua moeda a partir do controle da produção mundial de petróleo. Sem essa hegemonia, sem esse controle, se o mundo passar a utilizar outras moedas, os Estados Unidos quebram, vão à bancarrota, apartam em banda, por não terem mais condições de financiar sua dívida estratosférica, nem manter seu poder militar, etc, etc, etc. Certo? Ok? Entenderam bem? Vai agora um bônus para vocês. Sabe aquela implicância com o nosso Pix? A explicação é a mesma. Está longe de ser apenas por causa das administradoras de cartão de crédito. Elas já lucram bilhões por aqui. A questão é que países como a China e a Índia também têm sistemas parecidos. E se essa ideia se espalha por outros países, esses sistemas podem se integrar, permitindo transações financeiras internacionais em moedas locais. Pensem bem, você compra um produto chinês, por exemplo, fazendo um Pix em reais aqui no Brasil, o sistema faz a conversão e o vendedor lá na China recebe em yuans. E o dólar como é que fica? Já era. Pois é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.